Oi, pessoal. Vão entrando aí, enquanto vocês estão entrando. Essa noite eu irei falar sobre a Covid-19, alguns suplementos e nutrientes que são fundamentais para essa doença, para aumentar a imunidade. Então, se você deseja aumentar a imunidade, se você. Oi, Bernadette, boa noite. Se você deseja aumentar a sua imunidade, se você quer que a sua família aumente a imunidade, vai aqui na setinha e envia para 5 pessoas, tá? Envia aqui no aviãozinho para 5 pessoas e convida essas pessoas, tá? Pega papel, caneta, porque eu não sei se essa live eu vou conseguir deixar salva. Como é a minha primeira, eu não sei se eu conseguirei, tá? Então envia aí para 5 pessoas, tá? Irei falar também sobre a terapia olfativa e a terapia para o paladar e as fases da doença, tá? São 3 fases e essas fases existe o início ali e a pior parte, né? Que é a fase 3, tá? Vou enviando aí, pessoal. Vou esperar só mais um minutinho aqui para ver se mais algumas pessoas entram, tá? E no final vocês também deixem a dúvida de vocês, tá? Só não irei falar sobre remédios nem vacina, tá? Eu irei falar sobre a minha área, sobre sobre o que eu posso falar. Não vou falar sobre medicação e nem vacina, tá? Que não é a minha área. Assim como eu não gostaria que um médico, como a gente não gosta, né? Que o médico chega falando coisas erradas sobre a minha área, nutrição. Eu também não gosto de falar sobre uma área que não me convém, uma área que eu não tenho poder, né? Então, vão entrando, pessoal. Gente, vou ter que dar início, tá? A SARS-CoV-2 é o vírus, tá? E a Covid-19 é o nome da doença. E o que essa doença causa? Ela causa tosse seca, fadiga, perda do paladar, perda do olfato, pneumonia grave. Gente, eu vou estar dando uma olhada aqui para o lado porque para mim não perder o roteiro aqui, tá? Porque eu posso esquecer alguma coisa e eu preciso olhar para não esquecer de falar nada para vocês, tá? O principal problema também que é a síndrome respiratória, síndrome da dificuldade respiratória aguda, que é quando a pessoa começa a ficar sem ar e vai parar no hospital, tá? E em alguns casos morte, como a gente já sabe, como tem afetado todo mundo, né? Gente, é um dos principais nutrientes que não pode faltar a proteína e os lipídios, tá? Eu vou enumerar aqui os outros micronutrientes, mas a proteína não pode faltar, porque a proteína ela é os tijolinhos ali da casa. Cada tijolinho é um aminoácido e esse aminoácido forma a proteína, então não pode faltar a proteína, tá? Porque a proteína, ela vai fazer o que? Ela vai auxiliar ali na produção dos anticorpos. E os anticorpos fazem o que? Os anticorpos, eles... É como quando a gente tem uma feridazinha, sabe? E aí esses anticorpos, eles vão lá para aquela ferida para que não fique sangrando, para o corpo não perder o seu sangue por completo. Então, eles vão lá e tampam aquela ferida, tá? Para não continuar sangrando. Então, mesmo assim no nosso corpo, quando vem
um corpo estranho, né? Que é como vírus. Esses anticorpos eles vão trabalhar ali para acabar com esse corpo estranho, tá? E os lipídios. O que que os lipídios fazem? Os lipídios eles vão agir. Pessoal, para quem está entrando agora, vou pedir para vocês enviar aqui embaixo, tá? Para 5 pessoas, enviar aí para 5 pessoas. Quem ainda não enviou, envia aí, por favor. Aqui no aviãozinho, aqui embaixo. Envia para 5 pessoas que você acha que deseja aumentar a imunidade. Ai, gente. Que quer aumentar a imunidade. Se você deseja aumentar a sua imunidade, você com certeza conhece alguém que também deseja aumentar a imunidade. Então, aqui, ó, no aviãozinho aqui embaixo, envia para 5 pessoas. Por favor, tá? Não sei se eu conseguirei, como eu já falei, deixar salva. Então, envia aí para 5 pessoas que você acha que precisa saber tudo que eu tô falando aqui. Envia aí, tá? É muito importante. Tudo que eu irei falar aqui, você não pode perder. Não pode ficar sem saber. Continuando aqui. O que que os lipídios fazem? Os lipídios são as gorduras, tá? As gorduras da nossa alimentação, gorduras boas principalmente, a gordura do abacate, a gordura do azeite de oliva, tá? Os lipídios, eles vão fazendo o que ali? Eles são essenciais para a produção de hormônios sexuais, tá? Eles são fundamentais. A gordura é fundamental para a produção dos hormônios sexuais e para o transporte das vitaminas lipossolúveis, como a vitamina A e a vitamina D, que são vitaminas que precisam de gordura para serem transportadas dentro do nosso corpo, tá? Então não pode faltar. E qual o problema da gordura? O problema da gordura é que, no geral, as pessoas consomem muito ômega 6 e pouco ômega 3. O que o ômega 6? Qual o problema? O problema não é consumir, o problema é que, em vez de ser aquela certa quantidade, as pessoas consomem 10 vezes mais, tá? E o ômega 6, ele é inflamatório e o ômega 3 é anti-inflamatório. Por isso a real necessidade de ter um aumento do ômega 3, já que a alimentação de algumas pessoas é muito pobre nesse nutriente, nesse lipídio, tá? Então, gente, chama mais pessoas aí, envia aqui no aviãozinho para mais 5 pessoas. É muita informação importante, gente, muita informação importante, tá? Envia aí no aviãozinho e se você estiver gostando, também aperta no coração. E vamos continuar aqui. Quem não entrou no começo já perdeu uma parte. Outra coisa muito importante, as fibras. Você já ouviu falar nas fibras? As fibras fazem parte de carboidratos, tá? As fibras, elas são essenciais, só que também é mais um problema, que as pessoas consomem muito pouco, muito abaixo da quantidade essencial por dia. E fibras onde você vai achar na aveia, linhaça, chia, nas verduras, tá? Então tem que consumir esses alimentos para ter uma quantidade ideal aí das fibras, porque elas são fundamentais na prevenção, no tratamento e nesse pós-Covid, tá, pessoal? Gente... Ai, meu Deus, o povo liga na hora errada. Então é isso, tá? Eu vou falar agora das 3 fases, são 3 fases, tá? 3 fases que são
quando você pega essa doença, a Covid. Gente, eu escrevi errado, tá errado mesmo, eu sei que tá errado o nome da doença, porque senão o Instagram não entrega para vocês esse conteúdo que é fundamental, tá? Então, são 3 fases que, quando a gente pega essa doença, podem ser, depende da sua imunidade também, né? Conforme a sua imunidade tá baixa, você pode chegar até a 3ª fase, tá? Então, fica aí para você saber quais são essas 3 fases, tá? Essas 3 fases que vai se agravando conforme vai passando, tá? A primeira fase é a fase virêmica, tá? Essa fase, a gente vai precisar de nutrientes com ação antiviral para evitar a multiplicação desse vírus dentro do nosso organismo. Como eu já falei antes, as proteínas são essenciais. Por quê? Porque elas vão criar anticorpos e nutrientes, aumentar algumas coisas que são fundamentais para aumentar essa imunidade, tá? Pessoal, tá dando para entender tudo aqui? Se tiverem alguma dúvida, se eu estiver falando muito rápido, ou se não estiver dando tempo para acompanhar o que eu estou falando, vocês falam aí para mim, podem comentar, tá? Aqui embaixo é só comentar e falar aí o que vocês estão achando, se está muito rápido. E mais uma vez, pega caneta e papel para você não perder nada do que eu vou falar aqui, porque eu vou falar alguns alimentos que, se você não marcar, você pode esquecer, tá? Tá dando para entender direitinho? Então, a primeira fase é a fase virêmica, que é a fase que você pega ali, que o vírus entra no seu organismo e ele vai querer se multiplicar e se espalhar por todo o seu corpo, tá? Então, para que ele não tenha todo esse poder, que não vire, tome todo o nosso corpo, a gente vai precisar de alguns nutrientes que são fundamentais. E os estudos, não sou eu quem estou falando, que eu não falo o que eu acho, nem o que eu penso, eu falo que as evidências têm mostrado, que tudo isso aqui são artigos, são tudo que tem sido publicado desde o início dessa doença, tá? Então, tudo que eu vou falar aqui foi estudado, já tem sido mostrado, tá? Não é o que eu acho. Então, primeiro nutriente, marca aí, é a vitamina A. Não pode faltar a vitamina A, tá? Por quê? A vitamina A, ela tem mostrado uma integridade das células, tá? Uma integridade das células do nosso organismo. Por exemplo, pensa numa laranja, a laranja com a casca e uma laranja sem casca. Uma laranja com casca e uma laranja sem casca. A laranja com a casca, ela está íntegra. E a laranja sem a casca, ela não está mais íntegra. Então, sua célula com a casca, é o exemplo aqui, a célula é a laranja com a casca, tá? E com a vitamina A. A sua célula com essa vitamina A, ela vai estar íntegra. E se ela tiver uma quantidade insuficiente de vitamina A, que vai ser a laranja sem a casca, ela não vai estar íntegra. Sua célula não vai estar íntegra, fazendo com que esse vírus entre com mais facilidade nas suas células e atacando o seu organismo, tá? Então, marcou aí? Vitamina A. Marcaram? Vitamina A. 2. A vitamina C, tá? Eu vou falar ainda quais são os alimentos os principais, alguns dos alimentos que esses nutrientes são fontes, tá? Então, marca aí, vitamina C. A vitamina C, pessoal, ela é um nutriente que é aquele nutriente, né? Quando a gente pega qualquer gripezinha, o pessoal já fala, tem que tomar vitamina C para parar essa gripe, para não pegar a gripe.
Só que não quer dizer que você não vá pegar uma gripe. Você pode pegar uma gripe, mas só que quando você tem uma quantidade suficiente ali da vitamina C, ela vai diminuir a gravidade e a duração dessa gripe. A mesma coisa é quando a gente também contrai o vírus, ou mesmo sem contrair ou no pós, tá? Essa vitamina C ela vai ter essa função de evitar uma maior gravidade da doença, da Covid, e diminuir a duração. Se você ia passar um maior tempo com essa doença, você vai passar um menor tempo, tá? Lembrando que numa quantidade suficiente, não é só comer uma laranja ali por dia, precisa de mais alguns alimentos, que eu ainda irei falar, tá? Ainda irei falar aqui quais são esses alimentos. Não sai daí. Eu já falei que eu não sei se eu vou conseguir deixar salvo, então não sai. Marca aí. Terceiro nutriente é o selênio. O selênio é um mineral, tá, pessoal? É um mineral fundamental e ele tem se mostrado muito importante na resposta imune. Muito importante para a nossa saúde imunológica, então não pode faltar. E tem se mostrado uma associação positiva com a taxa de pacientes recuperados, tá? E sim, vão precisar de mais estudos para ver. Então, se você tem uma quantidade suficiente de selênio ali também, vai auxiliar tanto na recuperação quanto na prevenção, tá? Agora vamos para o quarto. E se você ainda não convidou seu colega, convida aqui no aviãozinho. Convida mais 5 pessoas que você acha que deseja aumentar a imunidade, tá? Nós ainda estamos em um processo muito difícil e cada um tem uma luta, né? Eu também peguei ano passado e eu não sabia ainda de algumas coisas, tipo a terapia olfativa, a terapia do paladar, que eu ainda irei falar. E então, são informações que não só a gente precisa, as pessoas, os nossos amigos, os nossos familiares precisam saber, tá? Não deixa de enviar aqui no aviãozinho aqui embaixo, tá? São essenciais. Vamos para o quarto, que é o ferro. Ferro também é um mineral, pessoal. Ele tem mostrado-se também causando uma menor atividade de células do sistema imunológico, tá? A deficiência de ferro ele causa essa menor atividade de células do sistema imunológico, então não pode faltar. E as pessoas que também têm uma deficiência de ferro mais grave, tem mostrado casos mais graves também do Covid, tá? Então não pode estar com deficiência de ferro também não. Tem que passar no médico, tem que passar no nutricionista, tem que passar para avaliar esses nutrientes e ver se não está baixo. Pessoas aí que tomam muito remédio para gastrite, tá? Gastrite, pessoas que tomam remédio para gastrite, ataca o seu intestino, pessoal, ataca o seu intestino também, porque atrapalha a absorção aí de alguns nutrientes, tá? E, por exemplo, o ferro, a maior parte do ferro, ele é absorvido no duodeno. O duodeno é uma parte do nosso intestino, tá? E se você consome muito esses para gastrite, né, esses remédios para gastrite, isso vai atacar o seu intestino e vai atrapalhar a absorção do ferro. Então, às vezes, tudo isso é avaliado pelo médico, pelo nutricionista. E se seu ferro está baixo, analisa isso. Se você tem tomado remédios para gastrite, que isso, gente, eu vou tomar um pouquinho de água na minha taça, porque para aumentar meu merecimento. Falo muito. Ai, gente. Então,
Tudo, todos os nutrientes, a maior parte são absorvidos no intestino. Se o seu intestino, eu já fiz um rios aqui também no Insta. Se o seu intestino não tá bem, dificilmente a sua imunidade também estará bem, tá? Por quê? Porque... Ai, Sarinha. Como que fala? Quando o seu intestino não tá bem, ele não vai absorver ali os nutrientes, como algumas pessoas ainda pensam, né, que os nutrientes são mais absorvidos no estômago, só que não, a maioria dos nutrientes são absorvidos no intestino. E o intestino, ele corresponde a quase 80% da nossa imunidade. Então, se o teu intestino não está bem, sua imunidade não vai estar bem, tá? Sinto muito em falar, mas tem que tratar desse intestino. Nosso intestino é como fala, é o nosso segundo cérebro, tá? Vamos para o quinto nutriente. Gente, eu já falei aqui um bocado para vocês sobre a vitamina D, tá? Então, vai lá, toma seu banho de sol pelo menos umas 3 vezes na semana. Pelo menos umas 3 vezes, toma seu banho de sol com os braços expostos, pernas expostas. Não passa protetor solar, tá? Para aumentar essa absorção dessa vitamina D. Por quê? Porque ela tem se mostrado altamente eficaz contra a Covid, tanto na recuperação como em todo o processo, tá, pessoal? A vitamina D, ela tem mostrado nos estudos, tem se mostrado que tem diminuído a gravidade e diminuído os casos de mortes, porque a maioria dos casos que foram agravados e a maioria dos casos de morte, as pessoas estavam com a vitamina D lá embaixo. E a maioria dos pacientes que a gente pega em consultório, a vitamina D está lá embaixo, tá? E mesmo sem você estar podendo sair, você tá preso em casa, se tem alguma parte da sua casa que dá para pegar um pouquinho de sol, vai lá tomar um sol. E principalmente também entre o horário das 10 horas e 15 horas, se você tem esse privilégio de pegar o sol entre as 10 e 15 horas, tem que tomar, tá? 3 vezes por semana, 20 minutinhos, tá? E por que esse horário? Antigamente se falava que era antes das 10 e após as 3 horas, só que não, os estudos também têm mostrado que nesse horário de 10 horas e 15 horas, entre 10 e 15, é o horário onde nós temos mais radiação ultravioleta B. E essa radiação vai aumentar a absorção dessa vitamina D, tá? Então, esse foi o quinto. Pessoal, outra coisa, não saiam tomando vitamina D e outros nutrientes por conta própria, sabe por quê? Porque, por exemplo, essa vitamina D, se você extrapola a quantidade limite desse nutriente, você pode causar o quê? Você pode causar pedra nos rins, calcificação dos seus órgãos. Então, não é para sair tomando à torta e à direito, tá? Tem que passar no médico, no nutricionista, para não ter consequências, porque tudo que você faz tem consequências, tá? Então, vamos para o sexto nutriente. É o zinco. Pessoal, o zinco, ele se mostra como um excelente nutriente, é um mineral, e ele se mostra como um excelente nutriente na inibição da entrada do vírus nas nossas células, melhora a imunidade intestinal, a nossa saúde imunológica e pulmonar também, tá? Então vamos cuidar dessa imunidade. Eu ainda irei falar quais os alimentos, tá? Não sai daí. Convida mais 5 pessoas aqui no aviãozinho. E, pessoal,
Zinco também é um nutriente que, se você também tomar em excesso, ele pode exacerbar o lúpus. Lúpus é uma doença que é o nosso corpo, ele luta contra ele mesmo, tá? Ele ataca ele mesmo. As células atacam o nosso próprio organismo, tá? Então, não sai tomando nutrientes sem prescrição. Outro nutriente é o sétimo. Estão marcando? Vocês estão marcando? Marca aí. Sétimo nutriente é o cobre. Pessoal, o cobre, ele também aumenta a nossa imunidade e diminui a susceptibilidade a infecções virais. Diminui também a replicação viral, a multiplicação desse vírus no nosso organismo, que a gente, mesmo que tenha pego, a gente quer diminuir essa multiplicação, tá? Para não haver as consequências. As consequências também são bem danosas. Eu ainda irei falar sobre a síndrome pós-Covid. E meninas que também tomam anticoncepcional, também alguns anticoncepcionais liberam cobre no nosso organismo, tá? Pronto, vamos para o oitavo. O oitavo é o magnésio. Gente, o magnésio, ele é um excelente broncodilatador e vasodilatador. E o que ele faz? Ele auxilia ali os nossos pulmões, tá? Já marca aí, do magnésio, onde você vai achar em cereais integrais, leguminosas, tá? E folhas verdes escuras, magnésio. Gente, falei da primeira fase, que é a fase virêmica, né? Falei de alguns nutrientes que não pode faltar em nem na primeira fase, nem na segunda, nem na terceira. E principalmente quem não pegou, esses nutrientes também são fundamentais, tá? Para aumentar a sua imunidade adaptativa, porque nós temos a imunidade inata, que a gente nasce com ela, e temos a imunidade adaptativa, que é a imunidade que a gente vai adquirindo através do tempo, através do que a gente se alimenta, se a gente faz exercício físico, se o sono está bom, tudo conta, tá? Então, vamos para a segunda fase, tá? A segunda fase, gente, eu tomo muita água. A segunda fase é a que causa a inflamação sistêmica, que eles também chamam de tempestade de citocinas, tá? Essa tempestade de citocinas inflamatórias, tá? Porque a gente tem a citocina inflamatória e a citocina anti-inflamatória. Inflamatória que não vai fazer bem, tá? Então, tendo essa tempestade de citocinas inflamatórias, grandes vão ser as consequências. E nessa segunda fase, tanto na segunda fase como na terceira fase, a pessoa que contraiu a doença pode parar no hospital, tá? Tempestade de citocinas inflamatórias, marca aí. Pessoal, um exame muito importante de se fazer nessa fase é o dedímero, tá? Se você sabe alguém que tá com a doença, se você ainda não pegou, pode pegar e tal, marca o nome desse exame, dedímero. Deixa eu marcar aqui. Dedímero, escreve aí no seu papel e caneta na mão, pessoal, tá? Dedímero é um exame fundamental, tá? Dedímero é um exame fundamental, porque ele vai ver se as plaquetas estão agregando
na sua corrente sanguínea. Porque se essas plaquetas começarem a agregar demais, aí vai chegar na terceira fase, tá? Que eu vou falar. Porque é como um cano, sabe? Um cano da pia. Se o cano ele começa a juntar muita gordura, a pia entope e não passa nada. Mesma coisa as nossas veias. Se começa a coagular demais, essas plaquetas começam a se agregar demais, vamos continuar. Eu já falo o que vai acontecer. Pessoal, marca outra coisa aí muito importante para quem não viu do começo, se alguém não viu, o ômega 3, tá? Por que que o ômega 3 ele é fundamental? Porque ele vai ser anticoagulante, ele vai impedir esse acúmulo das plaquetas nas nossas veias, tá? Então tem que ter o ômega 3. Se você não pegou, se pegou, se tá no pós, tem que ter o ômega 3, tá? Que ele vai inibir também a multiplicação desse vírus no nosso organismo, tá? E o ômega 6, que eu já falei, ômega 3 anti-inflamatório, ômega 6 inflamatório, tá? Então, o ômega 6, como na maioria da população ele está mais elevado, ele vai se continuar alto durante esse... Peraí, gente. Se ele continuar alto durante esse processo da doença, ele vai auxiliar com que essa doença seja piorada, porque ele é inflamatório e vai aumentar a agregação dessas plaquetas na sua veia, tá? Vai entupir mais fácil, melhor dizendo. Anotou a primeira, a segunda, agora a terceira fase, tá? Terceira fase, que é a fase trombogênica microvascular progressiva. Gente, essa é a fase mais difícil, tá? Que pode levar à morte, tá? Então, seu sangue vai começar a ficar viscoso, vai aumentar a chance de tromboembolia pulmonar, infarto, AVC e, como eu havia falado, sobre esse exame do dedímero. Se ele chegar a 2000, você não consegue respirar e vai agregar as plaquetas na sua veia, suas artérias. Então tem que fazer esse exame, é muito importante fazer esse exame, tá? Para que não haja essa tromboembolia pulmonar, porque se dá essa tromboembolia pulmonar, você entope a veia ali do seu pulmão e não tem como o sangue passar. Então, vai causar o AVC, o infarto e levar à morte, como muitos casos aconteceram e ainda estão acontecendo, tá, pessoal? É uma doença muito, muito séria, ainda não dá para brincar, tá? Então, se cuidem dos seus, tá? A vitamina D eu já comentei para vocês como se consegue. Ela se consegue também através de alguns alimentos, tá? Mas como a maioria da população não tem o hábito de comer, por exemplo, salmão selvagem, sardinha, alguns alimentos assim, ninguém vai extrapolar uma quantidade exagerada de manteiga, por exemplo, também. Então, tem que ter o banho de sol. E se você trabalha em um lugar fechado, se não tem como tomar banho de sol ali umas 3 vezes na semana, então tem que fazer a suplementação, tá? Porque, por exemplo, esses países que são um gelo, muito gelo, como é que você vai tomar um banho de sol? Não tem como você tomar um banho de sol. Por quê? Porque como você vai tirar a roupa para tomar banho de sol? Se você tirar, você vai congelar, né? Então não tem como. Então, nesses países assim que são muito gelados, Noruega, Finlândia, esses países assim,
precisa-se ter uma suplementação obrigatória dessa vitamina, tá? Para não ter as consequências da falta dela, que eu já falei também aqui, tá? Em um dos meus destaques. Depois vocês olhem as consequências que podem causar, tá? Como propriamente dessa doença, né? Que eu já falei. Pode levar à morte se tiver muito baixa, tá? A vitamina D tem que fazer o exame para saber se está realmente baixa ou não. Então, vamos para as fontes dos nutrientes. Continuando aqui, vitamina C. Onde você vai achar a vitamina C? Acerola. Ah, mas eu não consigo acerola. Goiaba, laranja, limão, brócolis, tomate, kiwi, morango e por aí vai. Deu para marcar, gente? Eu falei muito rápido. Mas acho que deu para marcar algum nome aí de alguma fruta, né? Alguma verdura. Repolho, couve, espinafre, todos esses alimentos têm vitamina C, tá? Então, zinco. Estão marcando, pessoal? Zinco. Vou falar um pouco mais devagar. Feijão, nozes, grãos inteiros, aves, carnes vermelhas. Gente, não consumir carne vermelha muito, sabe? Mais do que 2 vezes na semana não consome carne vermelha, tá? Alguns estudos também têm mostrado, porque a carne vermelha ela é a ração desses bois, vacas, whatever. As pessoas hoje em dia têm a ração, né? Desses alimentos que não são criados livres, tem muita ômega 6, tem muito ômega 6. Então, como eu já falei, ômega 6 inflamatório, então também não pode consumir muita carne vermelha, tá? Lagosta, laticínios, ostras, tem zinco. Vitamina E. Gente, vocês põem as perguntas de vocês quase no fim, tá? Pra mim não perder aqui o foco. Vitamina E. Onde você vai achar a vitamina E? Em nozes. Tô marcando nozes, salmão, amêndoas, amendoim, folhas verdes, manga, abacate. Tá? Marcou? Vamos agora para o selênio. Gente, selênio é muito fácil de conseguir o selênio, tá? Selênio em 2 castanhas do Pará, 2 castanhas do Brasil ou do Pará, tá? Já tem uma quantidade suficiente ali por dia de selênio, tá? E como eu já falei, muito importante também na imunidade, selênio. Vitamina A. Vitamina A, onde você vai achar? Nos alimentos alaranjados, cenoura, manga, mamão, tá? Esses alimentos você vai achar a vitamina A, tá? Vitaminas do complexo B também são fundamentais, tá, gente? Para a saúde imunológica, não pode ficar sem, tá? Não vou falar de todas porque são muitas. Então, já falei das fases da doença, já falei das fontes, dos nutrientes, ainda falta falar sobre a síndrome pós-Covid, tá? Gente, muitas pessoas têm tido muitos sintomas pós-Covid, tá? Muitos sintomas mesmo, tá? Após 3, 6 meses, ainda pode se aparecer sintomas que são pós essa doença. Por quê? Porque como houve toda aquela inflamação sistêmica no nosso organismo, com o tempo vai se exacerbando
alguns problemas, principalmente se você está com os nutrientes ali abaixo da quantidade suficiente, tá? Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se você ou alguém da sua família, ou um colega, alguém, tá com dor nas articulações, dor muscular, tem que procurar o médico, tem que procurar nutricionista, tem que procurar um pronto-socorro para fazer exames e ver como que tá, porque pode ser inflamação. E essa inflamação, com certeza, é da inflamação sistêmica da doença, ela vai exacerbar doenças cardiovasculares, tá? Ó, se você teve ou se alguém aí teve, os sintomas que tem muito aparecido são fadiga, cansaço, fraqueza, dor nos músculos, dor nas pernas, dor em vários locais do corpo, tendência à síndrome do pânico, tendência à depressão. É muito sério, gente, não é brincadeira, tá? E por isso que eu estou falando aqui que tem que estar com os nutrientes adequados, porque, por exemplo, se você teve essa doença e os seus níveis de vitamina B6 estão baixos, vai atrapalhar ali a produção de hormônios do bem-estar, serotonina, dopamina, tá? Então, não liberando esses hormônios, consequentemente você vai estar aumentando as chances de você desenvolver a depressão, a síndrome do pânico, você desenvolver essas outras doenças que eu ainda irei falar. Perda do paladar, perda do olfato, algumas pessoas voltam logo. No meu caso, eu acho que eu não passei, acho que eu passei umas 2 semanas ou 3 sem paladar e sem olfato. E é horrível, horrível. Você come porque tem que comer. Você come porque tem que comer, não porque você tá sentindo prazer naquilo. Porque o bom da gente comer é quando a gente sente o prazer, quando a gente sente o gosto da comida. Sem sentir gosto, a gente não tem satisfação, né? Também um dos casos também é dormência nos braços e em outros locais. Também são sintomas. E também ele inflama e causa problemas no nosso sistema nervoso central, tá? Alterações neurológicas, tem causado Alzheimer, tem causado esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença autoimune, tá? Como eu já falei, é o nosso próprio corpo, células do nosso corpo atacando algum órgão do nosso corpo, tá? Esclerose lateral amiotrófica e síndrome de Guillain-Barré. Essa síndrome, gente, ela também é uma doença autoimune e causa dormência nos membros inferiores e nos membros inferiores, tá? Confusão mental, causa tremores e pode causar até coma. É uma coisa muito séria, tá? Não deixem passar. Se teve, façam exames e procurem ajuda médica, ajuda do nutricionista. Porque eu falo sempre do nutricionista, porque muitos médicos, eles não agem na prevenção, infelizmente, tá? Muitos médicos não agem na prevenção, eles esperam você adquirir a doença para poder passar aquele remédio, tá? E qual é o problema disso? O problema disso é que muitos médicos são comprados. Comprados como, Alice? Comprados como exemplo a Nestlé. A Nestlé pega lá, se você indica... A Nestlé não, gente. Outra empresa aí farmacêutica. Uma empresa farmacêutica chega lá, se você indicar esse meu remédio, eu mando você fazer uma pós-graduação lá em Nova York. Eu te ajudo a publicar um artigo. Então, eu não gosto de trabalhar só quando a pessoa tem a doença. Eu gosto de trabalhar na prevenção, tá? A prevenção é o ideal. Para quê? Para que você não venha ter a doença e
ter uma alimentação mais restrita, ter uma vida mais restrita, porque doença, qual que seja, não, ninguém quer ficar doente, né? Ninguém quer. Então, se você acha que o seu médico não está agindo da forma certa, você procura outro, você procura a ajuda de um outro profissional que você vê realmente que trabalha na prevenção, porque, como exemplo, essa vitamina D. Uma pessoa que está com a vitamina D20, gente, uma vitamina D20, ela está numa deficiência, e ele pega e libera você com aquela deficiência, tá? Porque tem um limite da deficiência e tem um limite saudável. Então, eu gosto de sempre deixar os pacientes com um limite de nutrientes, um limite saudável, um mínimo saudável. Por quê? Porque é como um carro, eu gosto desse exemplo também. Um carro, quando ele está na reserva, se você não coloca logo aquele combustível, vai dar zebra. Se você continuar usando esse carro na reserva, vai dar zebra. Vai dar zebra, por quê? Porque a vitamina D20, ela já está na reserva, esse combustível está na reserva. E eu gosto de um mínimo que seja saudável, um mínimo que você não esteja em perigo. E os estudos têm mostrado isso, que tem que ter uma quantidade mínima ali para você não correr o risco da gravidade da doença. Gente, falta pouco tempo para me terminar. Eu tô falando e perdendo a noção do tempo. Outro sintoma que tem aparecido no pós-Covid é a miastenia grave, que a pálpebra e a boca fica inclinada e com dificuldade de engolir os alimentos, tá? Então, são muitos problemas do pós. Por isso que eu tô falando agora, desde se você não pegou, se você pegou, se está com a doença, você tem que fazer um tratamento, uma avaliação dos seus nutrientes para saber como que está, para não chegar numa gravidade como essa, tá? A síndrome de Guillain-Barré é uma doença muito séria, tá? Uma doença muito séria. Alzheimer, gente, eu morro de medo de Alzheimer. Alzheimer é uma doença muito triste, você começa a esquecer tudo. Imagina. É uma doença neurodegenerativa e vai destruindo os nossos neurônios e a gente vai esquecendo realmente quem a gente é, com quem a gente convive. É muito triste, eu não gosto nem de pensar. Mas tem que fazer o tratamento adequado. E um dos sintomas também que tem muito aparecido na maioria das pessoas, mesmo quem não teve, é queda de cabelo. A queda de cabelo, ela tem sido mostrada muito. E por que quem não teve também pode estar tendo queda de cabelo? Devido ao estresse, a ansiedade, a preocupação que a gente fica, né? De pegar ou de alguém da nossa família ter a doença e vir a morrer, a gente fica ansioso e tudo isso vai afetando e se mostra no nosso corpo, toda essa ansiedade, toda essa preocupação. Por isso que tem que, se você está se sentindo muito ansioso, muito preocupado, muita coisa, tem que procurar ajuda, tá, de profissionais para evitar as consequências, tá? Queda de cabelo envolve inúmeras coisas, tá? E não é só da doença, mas alguns nutrientes que não podem faltar, e se tiverem faltando também podem causar a queda de cabelo, é zinco, ferro, silício, selênio, biotina, a vitamina D, vitaminas do complexo B, cálcio, tá? São nutrientes assim que tem que estar em uma quantidade suficiente, porque eles trabalham em conjunto. Então, se tá faltando se uma pessoa da orquestra começa a tocar errado, tudo vai ficar feio ali tocando naquela orquestra. Então, a mesma coisa no nosso organismo, no nosso corpo. Se tem algum nutriente em deficiência,
alguma coisa vai se mostrar ali. E se você pega o sinal e os sintomas, é por isso que eu também faço, quando eu faço a consulta, eu faço. Alguns pacientes não dá tempo nem de fazer na primeira consulta, é o rastreamento metabólico, que eu faço vários questionamentos, sabe? Sobre sinais e sintomas de todas as partes do seu corpo. Eu pergunto sobre tudo. Tudo que você imaginar. Eu pergunto, tá? Porque sinais e sintomas, através dos sinais e sintomas, a gente avalia mais ou menos qual nutriente ali pode estar em deficiência. Através dessa deficiência, a gente vê qual exame solicitar, qual nutriente precisa se prescrever para ter ali uma quantidade suficiente para que o seu organismo não venha a ter esse problema, tá? Por exemplo, gente, gestantes, as gestantes quando estão em deficiência de cálcio e o bebê tá lá, né? O corpo, ele é tão inteligente que ele começa a tirar cálcio dos ossos da gestante para passar esse cálcio para o bebê, tá? É uma coisa inexplicável, né? Mas é isso, gente. Anota mais esses alimentos aí também, tá? Anota tudo aí. Chá verde, eu não vou falar porque o nosso tempo aqui está pouco. Só vou falar os nomes dos alimentos. Chá verde, curcumina, tá? Curcumina é a cúrcuma ou açafrão da terra, tá? Esse muito importante. Usa aí como tempero, usa no shot, usa naquele Golden Milk, o leite dourado, né? Vai usando aí. É maravilhoso, tá, gente? A cúrcuma, eu já fiz aqui um post e é maravilhoso. Ele diminui essas citocinas inflamatórias, né, que a gente encontra na fase 2, que eu falei aqui das fases da doença. Auxilia na inibição das dores, é antipirético, diminui a febre. E por aí vai, é muita informação. Limão, própolis. Própolis dá para usar tanto no shot de manhã como à noite, tá? Também auxilia no sono reparador, própolis. E se for para criança, usa o própolis sem ser o que tem o com álcool e tem o sem álcool. Usa o sem álcool, tá? Óleo essencial de eucalipto, tá? Se não tem aromatizador, põe umas gotinhas desse óleo na mão, esfrega e inala. Gente, eu não falei ainda da terapia olfativa. Corre, Alice. Gengibre, faz chá de gengibre. Chá de gengibre, coloca maçã, coloca canela, coloca cravo, o que você quiser. Gente, a terapia olfativa que precisa se fazer, ela insiste, vou falar logo como que se faz. Separa vários pirizinhos e separa vários alimentos com vários sabores. Tipo, em um pires você coloca o pó de café, em outro o pó do cacau em pó, né? Gengibre em pó, alho em pó, tá? Vai variando, azedo, amargo, doce não, agridoce, tá? Vários tipos de cheiros, tá? E nesses tipos de cheiros você pega cada pirizinho desse, vai lá, pegou o pirizinho com café, cheirou, inalou, espera 20 segundos. Tá? Espera 20 segundos, aí vai pro próximo pires, o pires com cacau em pó. Cheirou, inalou, põe lá, de volta, aí vai pro próximo cheiro, e assim vocês fazem isso 3 vezes ao dia, tá? Um pires, espera 20 segundos, vai pro próximo, tá? E para o paladar, você vai pegar esse pó, coloca na língua, o pó do café, coloca na língua, né? Aí você pega
espera ali uns segundos, cospe fora, lava a boca, espera mais uns segundos, né? E vai fazendo isso com os vários os vários cheiros e sabores, tá? Para você treinar ali a memória, para ver se retorna esse paladar e esse olfato com bem melhor, tá? Então tem que fazer essa terapia para auxiliar esse retorno desse paladar e desse olfato, que é horrível, gente. Ai, como é horrível. Comer sem sentir cheiro, comer sem sentir o sabor. É horrível. Horrível. Eu pensei, ai, fiquei com medo de não voltar a sentir o cheiro, nem o gosto da comida. Ai, que medo, que medo, que medo, que medo. Então, pessoal, é isso. Façam essa terapia. E deixa eu ver aqui quanto falta. Vejam como está o sono de vocês. Tem que ter um sono reparador, tá? Um sono reparador. A atividade física também auxilia no tratamento na melhora da imunidade, tá, pessoal? Eu tô quase careca, perdendo muito cabelo. Geli, muito difícil. Como eu falei, né? Não é só quem teve a doença, como as pessoas que não estão tendo a doença também estão tendo muita queda. Devido todo o estresse, ansiedade, preocupação, na dose ataque de vitamina D. Pessoal, se a vitamina D está muito baixa, quando está em certo nível, eu, como nutricionista, não posso prescrever, porque aí precisa ser até muitas vezes injetáveis, tá? Tem que ser injetável na veia e aí é só realmente com o médico. Só o médico pode prescrever, tá? Gente, vocês têm alguma dúvida rapidinho aí? 2 minutos. Sarinha, mulher, doutora das gestantes. As gestantes são bem complicadas, tá? Tem que ter todo esse aporte de nutrientes que eu falei e mais um pouco, tá? Porque em alguns nutrientes precisa se fazer realmente a suplementação para não haver deficiência no bebezinho, né? E ter consequências. Gente, alguma dúvida? Valquíria, depois você me manda um direct, tá? Gente, vocês têm alguma dúvida? Me fala que vai acabar o tempo. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha dado para entender tudo que eu passei, tá? Realmente não é fácil. É um momento bem difícil e tem que ter esse acompanhamento, tanto sem ter tido, como no durante, como no pós. Procura um nutricionista, um médico que te auxilie nesse momento, tá? Gente, eu também faço atendimento online. Se você precisar, alguém da sua família precisar, estarei aqui, tá? Para atender. Porque, como eu falei, eu trabalho na prevenção e não é só no tratamento da doença. A prevenção é essencial, tá? Prevenir qualquer doença é fundamental. Não espere estar doente para procurar um profissional, tá? Cuidar da sua saúde, do seu sono, da sua alimentação é fundamental. É o momento mais crítico que nós estamos e, como eu acho que eu não falei, os pacientes obesos com Covid, eles têm risco de 108% maior de intubação, tá? Então, obesidade não é brincadeira. Não esperem, obesidade é uma doença, tá? E, como eu falei aqui, 108% maior. É muita coisa, gente, ser intubado, tá? Não espere ficar doente para procurar um médico, um nutricionista para te ajudar. Eu estou aqui para ajudar vocês. Eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Estou aqui ajudando vocês, tá? Então, eu espero que vocês tenham anotado tudo aí e vou ver se eu consigo salvar a abençoada dessa live, tá? Valquíria, quais alimentos que tenho que deixar de comer à noite? Valquíria,
Não é quais alimentos você pode deixar, tem que ver as quantidades, o que você tem comido, mas tudo que eu falei aqui dos alimentos que são fundamentais para evitar essa doença, para trabalhar no tratamento da doença, pode consumir eles, tá? Então, procura se você vê o que você tem comido, tá? Porque, por exemplo, às vezes as pessoas comem muito carboidrato à noite. E carboidrato à noite, ele não é tão bom, bem metabolizado, né? Ele não é tão bem metabolizado porque não tem ali a liberação de insulina tão como no período da manhã, por exemplo, tá? Então tem que ver as quantidades, o que você tem comido, tudo isso, tá? Gente, eu não sei quanto tempo eu libero isso aqui, até quanto tempo, porque já passou 2 minutos. Eu vou terminar aqui, espero que vocês tenham gostado. Alguém tem mais alguma dúvida? Ai, Sara, obrigada, minha linda. Obrigada, sogra, todos. Minha mãe tá aqui também, coisa linda. Gente, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se eu marcar uma próxima aí de alguma coisa, a gente vai vendo aí. Se vocês quiserem que eu faça também sobre algum tema específico, vocês me falem qual tema específico. E a gente vem conversar aqui, como eu vim hoje, conversar com vocês, ajudar vocês e falar quais alimentos são essenciais e fundamentais que não podem faltar, tá, pessoal? Beijos e abraço a todos vocês. Como é que eu cancelo? Ai, Senhor.